Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai tratar a respeito de maturidade espiritual. Estamos no povo de obreiros, na verdade, e o obreiro precisa ser maduro na fé. Apesar de ter muito obreiro que não é maduro, né? Mas tem que ser, deveria ser. Paulo, ele trata aqui no capítulo 3 a respeito de maturidade. E ele deixa claro que ninguém é 100% maduro, mas a maturidade, ou o aperfeiçoamento, ele é um processo diário em nossas vidas. A igreja em Filipos era uma igreja bem gentia, porque não conhecia as questões de leis mosaicas, nem de costumes dos judeus. Perguntar para eles o que era Moisés, o que era a lei disso, daquele outro, eles não faziam ideia do que era, porque era uma cidade fundada pelo Império de Roma, onde, quando muitos soldados do Império se aposentavam, eles ganhavam um pedaço de terra ali naquela cidade de Filipos. E ali eles ouviram a palavra do Evangelho, e ali eles conheceram a Cristo, porque as missões chegaram até eles. Só que, por mais que eles não tivessem o costume das leis e tradições judaicas, era um povo fiel a Deus. E pouco importa se conhece quem era Moisés ou não, quem era a lei ou não, pouco importa, porque é Cristo que é a salvação. Tem que ser em Cristo Jesus. Até porque a Bíblia diz que Deus pegou os dois povos e fez um único povo, que é a igreja. Deus pegou os judeus, os gentios e fez um único povo, só que a igreja, o povo escolhido por Deus, é a igreja. Só que alguns irmãos judaizantes que vieram de Israel entraram na igreja de Filipos e tentaram deturpar o povo do Evangelho que os gentios, nossos irmãos de Filipos, viviam, querendo obrigar eles a viver os costumes da lei. Não faz sentido. E eles nem maduros na fé eram. Já a igreja de Filipos era uma igreja já mais amadurecida. Para você entender um pouco dos costumes, eu, irmão, de bem carequinho igual eu. Hoje eu passei a gilete. A lei de Moisés permitia ou proibia? A lei proíbe. Então está todos os irmãos aqui bem bapeados. Deus proibiu todos os judeus de se bapear, porque era costume do Egito, no tempo de José. Tanto que até o dia de hoje os judeus eles usam a barba grande, até os adolescentes têm que deixar de crescer, porque a lei obriga eles a fazer isso. Mas a gente não vive a lei, a gente vive a graça. O que eu estou dizendo a você é questão bíblica, histórica e religiosa. É assim, a lei é assim. Se você lê a lei é assim. Quem gosta de comer uma carne de porco aqui? A lei proíbe, sim ou não? Quem trabalha no sábado, a lei proíbe, mas a gente não vive a lei, não vive a lei. No momento que vivemos a lei, estamos negando a Cristo Jesus. A verdade é essa. Então a igreja de Filipos era uma igreja gentia, uma igreja que entendia os princípios do Evangelho, creia em Cristo Jesus, confessava Cristo Jesus, tinha certeza da salvação, era uma igreja que crescia em maturidade cristã, só que passou a ser bombardeada por crentes imaturos e queriam eles obrigar a viver da forma do passado, da forma que Moisés havia dito. Mas a Bíblia diz que Cristo ele cumpre a lei e assim pelo tempo ele se arrasta, meus amados irmãos. Então alguém entrava na igreja de Filipos e dizia:
de Deus também, aleluia. Porque a maturidade cristã nos ensina a trabalhar para o Senhor. Quando a gente começa a perceber que o cristão ele vai amadurecendo na fé quando ele trabalha para o Senhor. Mas o cristão, quando ele é imaturo, ele cruza o braço e não quer fazer mais nada. O obreiro, quando ele é imaturo, ele cruza o braço e só joga para um, só joga para outro, e ele vai, né, fulano tem que fazer, fulano que tem que fazer, e ele cruza o braço e não quer fazer mais nada. Paulo estava aprisionado, Paulo para os braços pregar a palavra, mas aquela igreja que estava avançando em maturidade entendeu: se Paulo não vai porque ele está preso, eu agora vou anunciar o evangelho de Jesus. A maturidade cristã nos ensina a fazer a obra de Deus. Então Paulo elogia a igreja em Filipos. Então Paulo elogia a igreja de Filipos porque era uma igreja que avançava em maturidade. Por mais que não era 100%, assim como Paulo também não era 100%, vai dizer a palavra de Deus. Graças a Deus. Por isso que Paulo aqui no versículo 12, ele vai dizer: olha, meus irmãos, não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu tenha chegado ao 100%, não que eu seja perfeito. Paulo, em primeiro lugar, está reconhecendo não ser 100% perfeito. Quem é que é 100% perfeito? Ninguém. Ninguém é 100% maduro. Por isso que a maturidade cristã, ela é diária, ela tem que crescer cada vez mais em nossas vidas. Precisamos aprender a progredir, a avançar, a crescer. E é o primeiro tópico que Paulo vai tratar aqui, meus amados irmãos, ao dizer à igreja de Filipos: olha, eu ainda não alcancei, eu ainda não obtive tudo isso, eu entendo não ter sido ainda 100% aperfeiçoado no sentimento de insatisfação espiritual. Mas de que forma é essa? Porque Paulo entende que poderia ir mais avante, Paulo entende que poderia fazer mais, Paulo entende que aonde ele havia chegado ainda não havia terminado, não era o limite, é um sentimento que precisamos entender no reino de Deus. Tem gente que está por satisfeita por aquilo que está fazendo, e Paulo vem dar uma lição para nós nesta noite, dizendo: precisamos ter essa insatisfação ao ponto de dizer: eu ainda não alcancei, mas eu preciso alcançar, eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso chegar lá. É uma certa insatisfação santa, digamos dessa forma, porque ele entende, meus amados irmãos, de que ele ainda não chegou naquilo que ele precisava chegar. Em outras palavras, tem pessoas que acomodam. Para ele já está bom a mediocridade. O que é a mediocridade? Ficar no raso, perdão, médio. Pessoa mediana, pessoa medíocre que não avança, tem tudo para avançar, tem tudo para crescer, tem tudo para alcançar maiores lugares, tem tudo para ser mais abençoada, mas se contenta com aquilo que está vivendo, se contenta com uma vida medíocre de oração, de jejum, de santificação, se contenta com pouco. E Paulo está dizendo: nós temos espaço para crescer mais, para avançar mais, para melhorar mais, para orar mais, buscar mais, santificar mais, buscar mais o reino de Deus, melhorar mais a nossa vida. É o sentimento que Paulo tem, meus amados irmãos, de que ele não se dá por satisfeito das suas realizações espirituais, porque entende que pode alcançar mais. Por isso que ele declara: não que eu tenha obtido, não que eu tenha chegado, não que eu tenha sido 100% aperfeiçoado, não, de forma alguma. Ele faz uma autoanálise da vida dele. Já entre nós, se pararmos um instante para analisar as nossas vidas, nós temos mais espaço para crescer ou não? Podemos fazer mais ou não? É isso que Paulo está dizendo. Porque a maturidade cristã vai trazendo para nós esse sentimento e essa mentalidade de eu posso ir mais avante, eu posso fazer mais um pouco, eu não estou por satisfeito onde eu estou agora. Eu sei que Deus ainda tem muito para fazer na minha vida, eu sei que eu tenho muito para caminhar ainda, eu sei que há muita caminhada
apóstolos, sim ou não? Senhor, se a gente for fazer uma média de Paulo, ele alcançou muito mais. Só que ele olha para Deus e diz: eu sei que eu posso continuar, eu sei que eu posso fazer mais. Temos que ter esse sentimento, meus amados irmãos, porque muitos acabam se contentando com uma vida medíocre, muitos acabam se contentando com uma vida rasa, até mesmo está 50, 100 anos dentro da igreja, nunca recebeu batismo com o Espírito Santo, está 100 anos dentro da igreja, nunca quis avançar, nunca quis e nunca alcançou obras maiores daquilo que Deus tem. Não pense em você que Deus escolhe alguém para ser mero, ser alguém que frequenta culto, não. Deus, Ele quer nos usar no reino dele. Deus quer fazer coisas grandes nas nossas vidas, mas nós não podemos nos conformar, porque Deus sempre tem mais para nós. Aleluia. A vontade dele é boa, ele é agradável, precisamos ser fortes. Muitos acabam se conformando e acabam até mesmo se comparando com outros. E às vezes ele poderia ir mais longe do que ele foi, do que ele está indo, mas ele olha para um lado, ele olha para o outro lado e diz: mas fulano também não chegou lá, mas fulano também não tem, fulano também não sabe, fulano também não faz. Esse é o problema da imaturidade, porque fica se comparando com os outros, ainda com quem é pior. O problema do obreiro que é imaturo é esse, porque ele se conforma, ele não busca crescer, não busca avançar no Senhor, ainda fica se comparando com as pessoas do lado. Quando nós perdemos tempo olhando para quem está do nosso lado, nós deixamos de crescer e de avançar, meus amados. A imaturidade faz o obreiro parar na caminhada. A imaturidade faz o obreiro ficar olhando para um, olhando para outro, mas ele não olha para ele mesmo. Paulo, ele não perde tempo olhando pelo que fulano está fazendo ou deixando de fazer. Paulo não perde tempo olhando o que um pode ou não melhorar. Paulo, ele está olhando aquilo que ele mesmo pode melhorar, daquilo que ele mesmo pode avançar, daquilo que ele mesmo pode fazer mais para o reino de Deus. Nós temos que aprender isso e parar de olhar para outra, porque fulano poderia fazer mais, fulano poderia fazer assim, fulano tinha que fazer assado, e nós temos que analisar nós mesmos. Paulo, ele pregando certo dia em igreja em Corinto, ele diz: examine o homem a si mesmo. Chama-se autoanálise. O que é uma autoanálise? É eu avaliar quem está do meu lado? Eu avaliar o irmão, eu avaliar a irmã? O obreiro lá não está fazendo assim, a obreira lá está assim assado, mas ele mesmo não se avalia. E quem não se avalia não cresce, quem não se avalia não avança, quem não se avalia fica parado, quem não se avalia perde as oportunidades de Deus. Quem não se autoavalia para de crescer espiritualmente, para de crescer de forma como Paulo está dizendo, numa maturidade cristã. E o cristão tem que ser maduro, o obreiro tem que ser maduro, e para ele crescer em maturidade, ele tem que fazer uma autoanálise da vida dele, onde ele pode melhorar. O que mais ele tem que fazer para você? Por quê? Porque Paulo deixa claro que o cristão maduro, ele faz uma autoavaliação da sua própria vida, e uma autoavaliação honesta. E se ele faz uma autoavaliação da sua própria vida, de uma forma honesta, ele reconhece aonde ele precisa melhorar. Se a gente para avaliar a vida de um, a vida de outro, a vida de um do outro vai continuar e a nossa para. Então para de ficar se comparando, para de ficar olhando para um, olhando para outro, quando você está parado aí na caminhada, deixando de viver o melhor de Deus, deixando de viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, daquilo que Deus reservou e guardou para você, porque Paulo tem certeza daquilo que Deus guardou e reservou para ele, porque ele diz: o meu alvo é para onde Jesus já conquistou para mim.
esforça para melhorar. A gente se esforça para mudar. Paulo, sendo quem ele era, Paulo tendo alcançado o que ele alcançou, ele ainda diz: eu ainda tenho muito que eu posso melhorar na minha vida. Se a gente parar para se autoavaliar, a gente vê que a gente tem muito que melhorar nas nossas vidas. A gente tem muito que fazer ainda para o reino de Deus, para a obra de Deus. Então eu repito, Paulo não para avaliar ninguém, ele para avaliar a si mesmo. Ele diz: não que eu tenha alcançado. Ele reconheceu que não cheguei lá ainda, eu não alcancei a perfeição ainda, eu não sou perfeito ainda. Entenda, reconhecer não ser perfeito não nos dá o direito de viver de qualquer forma. Reconhecer que não somos perfeitos nos ensina que precisamos manter a nossa caminhada. Reconhecer não ser perfeito nos ensina que precisamos manter os pés no chão, olhando para Cristo, olhando para o Calvário, e entender: eu ainda tenho muito a que melhorar, eu tenho muito o que fazer ainda para o reino de Deus. Porque nós não podemos criar desculpa, ninguém é perfeito. E aí, por causa disso, quer fazer de qualquer jeito. Não. Reconhecer não ser perfeito não quer dizer que pode fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário, significa que há momentos e espaço ainda para melhorar a nossa vida diante de Deus. Aleluia. Nós não somos perfeitos, nós temos muito que ganhar, temos muito que melhorar ainda. Vamos ler, eu quero terminar tarde, meu horário já foi. Versículo de número 3. Olha o que Paulo diz após fazer uma autoanálise da sua vida. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele reconhece: eu ainda não cheguei aonde preciso. E eu saber que eu ainda não cheguei me faz entender que eu preciso continuar a minha caminhada. Eu quero perguntar nessa noite: quem de vocês já chegou? Que já alcançou? Então, se você ainda não chegou, não alcançar, ainda há muito o que você fazer. Chama-se dedicação. Paulo entende que se ele não alcançou ainda o objetivo, ele tem muito ainda que se dedicar até alcançar a eternidade, até chegar no céu, até chegar naquilo que Cristo já conquistou para ele. Isso é meu, isso é seu. Dedicação na nossa caminhada. O cristão maduro, o obreiro maduro, ele é dedicado naquilo que ele faz. Dura coisa é quando não há dedicação. Quando nós não nos dedicamos naquilo que precisa ser feito, não dá certo, não funciona. E a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã não pode ser caminhada e vivida de qualquer forma. Temos que ter dedicação da forma que vivemos a nossa vida cristã. Temos que ter dedicação na nossa jornada, na nossa caminhada. Paulo, ele diz: olha, não que eu tenha alcançado, não, de forma alguma, meus irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço. Ele está dizendo: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a minha caminhada, eu sei a minha jornada. Porque Paulo sabe, porque ele antes olhou para si mesmo, ele entendeu aonde ele precisava melhorar para continuar caminhando. Eu quero perguntar para você nesta noite: você sabe o que precisa ser feito? Paulo diz: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Se fosse para você dizer: olha, eu não cheguei lá, mas me falta uma coisa para fazer, você sabe o que me falta para fazer, para continuar? Olhando a vida de um, a vida de outro, você nunca vai saber o que você precisa, mas olhando para dentro de você, para você mesmo, você vai entender o que você precisa fazer. Não que eu tenha obtido, eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Não é muita coisa não. É uma coisa só que Paulo precisava.
nosso problema é que a gente vive um ativismo religioso muito grande, que tem isso, aquilo, outro, e esquecemos de caminhar com Cristo. Esquecemos de colocar a nossa vida diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Marta convida Jesus para entrar na casa dela, é ou não é? Quando Jesus vai na casa dela, o que Marta faz? Deixa Jesus de lado. Deixa Cristo de lado, e quem dá atenção para Jesus é Maria. A Marta convida, a Marta chama. Quando Jesus entra na casa dela, ela deixa Jesus de canto, deixa Jesus de lado, porque é só um ativismo. Há muita gente que é assim: Jesus entra na minha casa, Jesus faz isso, Jesus aquilo outro, e quando Jesus vai se aproximando, vai se ocupando com tantas coisas desta vida, que deixa Jesus de lado. E Jesus diz: uma coisa só é necessária, uma coisa só é importante, uma coisa só. E Maria escolheu a melhor parte, está aos pés do mestre. É uma coisa, é buscar a Cristo, é uma coisa, é estar aos pés de Cristo, é uma coisa, é buscar aos pés do Senhor. Aleluia. Marta está tarefada com tanta coisa. Jesus olha para ele e diz: olha, uma coisa lhe é necessária, e Maria soube escolher uma coisa só. Paulo, ele não se perde com tantas coisas para fazer, não, ele tem um objetivo, ele tem uma dedicação no que ele faz. A igreja, nos dias de hoje, ela tem perdido o foco, porque ela quer se ocupar com muita coisa dessa terra, quer se ocupar com muita coisa desse mundo, e aquilo que de fato é importante, que está aos pés de Cristo, está ficando por lá. Porque nós, como igreja, estamos nos ocupando com tanta coisa passageira, e deixando Jesus no canto, deixando Jesus de lado, e não estamos tendo dedicação para a nossa vida cristã, não estamos tendo dedicação em anunciar o reino de Deus. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que mais cresce em número de evangélicos, mas em contrapartida nunca se viu tanta corrupção, assassinato, homicídio, aborto, assassinatos. Como? Porque só cresce em número, não cresce em dedicação em buscar aquilo que de fato é importante, que é o reino de Deus. Eu sempre digo: não seja um espectador de culto, não seja um espectador de religião. O que é isso? A pessoa vai na igreja, até batizada, mas ela não vive uma vida de dedicação a Cristo, uma vida de dedicação cristã. E aí o número de evangélicos vai crescendo. Todo mundo hoje é crente. Já viu um monte de artistas que cantam tanta asneira. Eles abrem a boca para cantar e fazer show falando tanta palavrão, tanta palavra de baixo calão. Aí depois ele é crente, fala que ele é crente. E Paulo está dizendo: olha, uma coisa necessária, que é verdadeiramente ter dedicação na caminhada cristã. Olhar, se examinar e dizer: onde eu tenho que melhorar, onde eu posso me esforçar mais para eu chegar lá, para eu alcançar o céu, porque eu ainda não estou lá, eu não cheguei lá, então eu preciso me esforçar para chegar. Aleluia. Marta chama Jesus, Marta convida Jesus, mas deixa Jesus de lado. Maria dá atenção a Cristo, e Jesus olha para Marta e Marta: você está muito atarefada com tanta coisa, uma coisa só é importante. E Paulo também aqui está dizendo: olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa só me é necessária. O que é necessário para você nesta noite? Ao fazer uma autoavaliação, nós vamos descobrindo em nós aonde nós podemos melhorar e o que mais podemos fazer para o reino de Deus. Paulo está tendo essa dedicação. A gente querer viver uma vida sobrecarregada, envolvida com tantas e várias outras coisas, não nos leva ao objetivo. Mas uma coisa só é necessária: é concentrar-se na nossa caminhada cristã com Cristo.
ele, certo dia, ele diz: olha, ele vai discorrer uma série de necessidades básicas da vida, que é comer e vestir. Isso é básico, é ou não é? É o básico, comer e vestir é o básico. Jesus disse: olha, sobre o básico. Aí depois ele diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisas não serão acrescentadas. Não se acrescenta zero, só se acrescenta daquilo que já tem ao menos um. O nosso problema é que nós não temos fé o suficiente. Nós queremos ter um otimismo tão grande com várias coisas que a gente deixa de buscar o reino dos céus para buscar as outras coisas, e com isso nós não alcançamos nem as outras coisas, muito menos o reino dos céus. Mas quando nós falamos como o apóstolo Paulo, uma coisa só, nós buscamos o reino dos céus, Cristo ele cumpre com a palavra dele, e ele traz as demais coisas nas nossas vidas também. A questão de qual é a nossa fé para alcançarmos isso, aleluia. Por isso nós não podemos estar, irmãos amados, perdendo o foco da nossa caminhada. A Bíblia vai dizer que Neemias estava trabalhando no muro de Jerusalém para reconstruir. Sanbalate, Tobias e Gesem tentavam de todas as formas impedir aquela construção. A Bíblia vai dizer que eles tentaram zombar de Neemias, zombar dele para ele entristecer e dizer: realmente não vai dar certo. A Bíblia vai dizer que levantaram um exército contra eles, lançaram ameaça de morte contra eles, armaram guerra contra Neemias, mas Neemias manteve o foco dele em levantar aquele muro, porque ele tinha dedicação no que estava fazendo, porque ele tinha foco naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. A Bíblia vai dizer que por último Sanbalate tentou negociar com Neemias. Entenda algo: com o inimigo a igreja não negocia. Tem muita gente perdendo tempo negociando valores com o inimigo. Não se negocia valores bíblicos com os valores do mundo. Não se negocia valores que Deus estabeleceu com princípios, aleluia, com as coisas dessa terra. Não há diálogo. Não há diálogo. A Bíblia diz que Sanbalate tenta negociar com Neemias, e Neemias olha para ele e diz: olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou numa grande obra, eu não posso descer. E ele ainda pergunta: por que é que eu vou parar de fazer a obra de Deus para dar ouvido a Sanbalate? Porque eu vou dar ouvido ao inimigo enquanto eu faço a obra de Deus. Não pare a obra, não pare a sua caminhada, não deixe de dedicar a sua vida a Cristo para ouvir o inferno, para ouvir o inimigo, porque o objetivo já está traçado por Cristo e você só vai alcançar se manter a sua dedicação na caminhada. E Neemias diz: eu não vou parar a obra para ouvir e negociar com o inimigo, aleluia. O obreiro que é maduro na fé, ele não para a sua obra que está fazendo, ele não para o seu trabalho no reino de Deus para se ocupar com os assuntos de Satanás. Aí Deus às vezes capacita a pessoa, usa a pessoa, coloca a pessoa numa posição de ele vai agregar no reino. O que ele faz? Ele negocia com o inimigo, se vende para o inimigo. E Neemias diz: estou numa grande obra, eu não posso descer. Por que é que eu pararia a obra para dar ouvido a Satanás? Chama-se dedicação, meus amados irmãos. É isso que Paulo tem. Paulo, ele tem primeiro uma insatisfação, no sentido de que ele sabe que ainda pode fazer mais. Ele sabe que pode continuar caminhando e fazendo mais no reino de Deus. Segundo lugar, Paulo, ele tem dedicação naquilo que ele faz. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ele diz em seguida? E avançando para as que diante de mim estão. O nome disso é direção.
Paulo tem uma direção. Paulo sabe onde ele caminha. Paulo sabe para onde ele está indo. Paulo não está perdido na caminhada. Há muitos perdidos dentro da igreja. Há muitos perdidos com guarda-bola. Há muitos perdidos com paletó e gravata. Mas Paulo tem a direção. Paulo sabe que não anda para trás, não anda para o lado. Ele avança, ele traça o alvo que é Jesus Cristo. E ele olha para Cristo, ele continua avançando. Paulo tem uma direção. E a igreja também tem que ter uma direção. O homem tem que ter a direção. E é aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aleluia. Não perca a sua direção. Não perca a direção daquilo que Deus te deu. Não, eu vou tomar um outro rumo agora. Não. Vá na direção que Deus estabeleceu. De alguma forma, tenta mudar a direção, mas aquele que é fiel a Deus, ele mantém a sua direção no alvo que é Jesus. Não mude a sua direção, continue a sua direção em Cristo, baseando-se em Cristo, baseando-se na palavra de Cristo. Não baseie a sua direção naquilo que o homem fala, naquilo que o homem deixa de falar. Baseie a sua direção naquilo que a palavra de Deus já estabeleceu. O tempo pode passar, pode mudar, as coisas podem mudar de um lado para o outro, mas a palavra ainda é a mesma, e ela é o nosso objetivo, e ela é a nossa bússola, e esta palavra é que nos dá a direção, e a direção é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, aleluia. Procure a sua direção. Paulo diz: olha, eu esqueço das coisas que para trás e eu avanço. Qual tem sido a sua direção? Nós somos igreja, nós somos obreiros. Qual tem sido a nossa direção? Vai para um lado, vai para o outro. Paulo diz para nós tomarmos cuidado, irmãos, para não irmos para os ventos de doutrina. Que é isso, é aquilo. Não, tem uma direção que é baseada pela palavra de Deus, que é necessário nas Escrituras, porque tudo nesta terra pode passar, mas esta palavra ainda vai permanecer para sempre, porque ela é a palavra de Deus. Deus é eterno. Paulo, ele não se apega ao passado. Paulo não se apega das coisas que para trás ficaram. Tem gente que ainda está mesmo no passado, mesmo que o passado tenha sido bom. Tem gente que ainda fica preso no passado, mesmo que o passado tenha sido ruim. O passado já não se vive mais. O que foi ontem, foi 10 a 100 anos atrás, já não volta mais, já não muda mais. Ninguém tem controle sobre o passado. Só que aquele que não traz um alvo em Cristo, ele é controlado pelo passado. Nós não temos controle do passado, mas tem gente que é controlado pelo passado. Ele está só na caminhada, ele está só na fé, tudo remoendo o que aconteceu lá atrás. E ele não entende que ele precisa progredir. O cristão maduro, ele progride, ele avança, ele cresce. Eu fico cismado quando a gente fala: porque naqueles tempos era assim assado, mas hoje pela questão bíblica tem que crescer maior. Porque a igreja tem que crescer em maturidade. Ao invés de crescer, está recuando, está ficando no passado. Não pode, temos que avançar. A Bíblia diz que a nossa fé tem que aumentar, o nosso amor tem que aumentar, a nossa caminhada tem que crescer. Paulo diz isso, a igreja tessalônica, que a igreja que vai morar no céu é uma igreja que a fé cresce, o amor cresce, e a igreja é perseverante para caminhar em frente rumo ao céu. Aleluia. Perder a fé para quem não tem salvação, deixa o amor se esfriar para quem não tem mais a salvação. Mas o que é salvo, ele avança. O que é salvo, ele cresce. O que é salvo, ele não se contenta, ele não se conforma. O que é salvo, ele entende que há muito que melhorar e ele busca melhorar. Aleluia, no reino de Deus. Pode louvar Jesus, Paulo, se ele merece.
avançando. Eu avanço. Significa deixar para trás, irmãos, as coisas que lá atrás ficaram. Glória a Deus. Não adianta ficar caminhando em frente com as coisas do passado, não. Tem gente que sofre pelo que aconteceu lá atrás, já foi, não tem como mudar mais. Ou tem gente que fica só lamentando porque era melhor. Ah, porque naquele tempo eu fazia mais. Tá, porque não está fazendo mais do que fazia antes. Tem que avançar. Tem que crescer. Não, eu orava muito, eu ia para o ministério da oração, eu jejuava tantas vezes na semana, e agora é nada, aí só fica no passado, sendo que o futuro tem que ser melhor, tem que ser maior, tem que crescer, tem que avançar. A igreja não recua, a igreja avança. Faz uma autoanálise. Os acontecimentos, irmãos, já estão lá, não mudam mais. Como de todas as pessoas, talvez era o que mais precisava se preocupar com o passado. Quando ele se converte, ele diz a palavra que o povo tinha medo. Ele se converteu, não era ele que matava crente, que perseguia crente. O passado de Paulo era obscuro. Paulo, nos primeiros anos de evangelho, a igreja fugia dele, porque desconfiava da conversão dele. Tem um passado ruim, é Paulo. Por isso ele está dizendo: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, olha, eu vou deixando pelo caminho, porque não tem como mudar o que aconteceu, o que eu fiz, já fiz, não tem como mudar, mas eu traço rumo em direção a Cristo, eu tenho algo, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu estou indo, e para onde eu estou indo, o Senhor já conquistou por mim, aleluia. Paulo não se distrai com o passado, com as coisas ao seu redor. Paulo, ele tem determinação naquilo que ele faz. Eu estou ensinando agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele diz que agora, avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo. Paulo entende uma coisa: o que ficou lá atrás não tem como mudar mais. Eu tenho que caminhar em frente. A palavra prosseguir, de origem grega, quando os reis saíam para caçar, havia uma temporada de caça, entenda bem isso. O rei, ele não podia voltar enquanto ele não tivesse aquela presa com ele. Então a palavra prosseguir é de alguém que está em busca da sua caça, que não desiste, que não desanima, que não volta. Um rei não voltava para o palácio enquanto não estava com a presa que era para ele caçar. Assim Paulo está dizendo: eu não volto atrás, eu não recuo, eu não deixo a minha caminhada, eu tenho uma direção em frente e eu vou seguir essa direção. Eu prossigo para o alto, eu não paro enquanto não chega lá, enquanto não alcançar aquilo que o céu já conquistou para mim. Eu não paro a minha caminhada. E o cristão maduro, ele entende e prossegue a sua jornada no evangelho e não desanima diante das lutas, não desanima diante das tempestades, não desanima diante das língua venenosas de Satanás. Mas um cristão maduro, ele avança, porque ele sabe que há um galardão aguardando por ele. Por isso não pare a sua caminhada. Oh, aleluia. Prosseguir é determinação, é não parar enquanto não chegar. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você nesta noite: você chegou lá? Então você não pode parar. Você já fez tudo que Deus confiou em você? Você já fez tudo que Deus um dia colocou na sua mão para você fazer? Se ainda não, é porque não é tempo de parar, de recuar, de voltar atrás, mas você vai seguir em frente. Aleluia. Feche os seus olhos, olhe ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós temos esta palavra.
Nós confiamos inteiramente no Teu nome, Senhor meu Deus. Confiamos inteiramente em Ti, Senhor Pai amado, e como diz o apóstolo Paulo, nós ainda não chegamos, nós ainda não alcançamos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Por isso nós temos que continuar na nossa caminhada. Por isso, meu Deus, nós temos que continuar avançando, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós mais força do alto, derrama sobre nós mais ousadia do céu, derrama sobre nós, meu Deus amado, mais de Ti, Senhor meu Deus, mais do Teu Espírito Santo, para continuarmos avançando, para continuarmos crescendo, para chegarmos à maturidade cristã, como diz o apóstolo Paulo, porque entendemos, Senhor meu Deus, que ainda há muito que podemos melhorar, ainda há muito que podemos caminhar, ainda há muito que podemos fazer para o Teu reino e para a Tua obra, meu Deus amado. Por isso, não nos deixa recuar, não nos deixa voltar atrás, não nos deixa, Senhor meu Deus amado, sentar, Pai, a cruzar os braços, mas queremos nos levantar a mandada e a seca, as tu reforma e a marchar e a continuar na obra, Senhor meu Deus amado. Oh Senhor, levanta o que está prostrado, este irmão e irmã Deida, Senhor meu Deus, que parou na caminhada, mas que fez uma autoanálise, entendeu que é muito que ainda precisa caminhar da força do alto, da força do céu. Ajuda, Senhor meu Deus amado, para avançarmos, para a igreja crescer, avançar cada vez mais, ó Pai amado, para nós não darmos ouvido ao inimigo, mas que venhamos, ó Pai amado, estar ocupado com a tua obra, ó Pai, em